Salve, meus queridos, estou aqui com Juliano Freitas, vereador do PT na cidade de São Gonçalo, eleito para essa próxima legislatura de 4 anos, que por acaso está no gabinete mais charmoso daquela Câmara, que é o gabinete 103. Então seja bem-vindo, Juliano, obrigado pela presença por aqui. Como é que você está, meu querido? Fala, Romário, fala pessoal, boa tarde. Tô bem, né? Curtindo esse momento de saber como que é a legislatura de São Gonçalo, que não é fácil. Estou aprendendo muito ali dentro da casa, aprendendo com os parceiros externos, né? Os parceiros aqui fora que passaram pela casa e vai passando, ensinando cada vez mais a gente conseguir trazer bons frutos, né, para a cidade. Acho que é uma parada que a galera não tem noção, assim, né? Tipo, acho que quando você ganha uma eleição, que é como que a cabeça fica, né? Que é, tipo assim, a gente olha muito, sobretudo quem é de origem popular, olha pra esse papel de ser vereador e tudo mais, com distanciamento. Ninguém é adolescente, quero ser vereador, né? E aí, em algum momento, você vira vereador, né? Como que foi essa jornada pra virar? Que você já disputou outras eleições, Sim, né? sim. E aí, quando que você decidiu, mano, quero ir pra política, vou disputar uma eleição e esse processo de ganhar, assim, como é que foi esse momento? Então, é uma coisa muito inesperada assim. A gente começa nas nossas militâncias, né? Movimento estudantil, depois vai para o movimento sindical e em determinado momento você vê que precisa de mais, precisa sair daquela bolha e precisa de mais. Então começa a se envolver na política mais geral, começa a debater os problemas da cidade e todo mundo que é candidato quer ganhar. Todo mundo que é candidato diz que vai ganhar a eleição. Aí quando perde a eleição, fica aquela frustração, a pessoa meio triste, mas por um acaso vai lá e ganha, de modo inesperado, que você que dizia que ia ganhar, né? Vamos lá, o Juliano vai ganhar a eleição, não sei o que, aquilo tá, você, sua equipe, e realmente ganha. Ninguém esperava por aquilo. Realmente é uma surpresa que eu fiquei aí de outubro até ontem naquela emoção. Caramba, ganhei Quando, agora. quando caiu a ficha, assim, tipo, caralho, tipo assim, tô deitado na cama, tomando a cervejinha, trocando ideia com a família e tal. Pô, mano, sou vereador da cidade agora, mano. Preciso organizar minha vida pra poder dar conta de 1 milhão de habitantes, né? Assim, no início ficar naquele negócio aí, você tá passando na rua, daqui a pouco alguém comenta e ali o vereador. E ali foi ele que ganhou. E, ô vereador, tudo bom? Aí começa a ficha cair, fala assim, caraca, é realidade. O negócio deu certo, agora tem que começar a bola para frente e começar a entrar em campo e jogar da maneira correta para a gente conseguir fazer o nosso objetivo. Porque, diferente da campanha, que vou botar dessa maneira, aquele oba-oba, todo mundo te abraçando, todo mundo dizendo que vai votar em você, depois que você ganha, as coisas mudam muito. Você, por exemplo, eu tive 4.400 votos. Andando pela rua, descobri que eu tive mais, né? Todo mundo, eu votei em você. Aí eu tô achando que eu sou quase presidente da República, né? Que Sim. tantos votos que eu tive, é quase 1 milhão se bobear. Então a ficha cai, mas demora um tempo. Demora um tempo que você só percebe a realidade quando você vai sendo reconhecido na rua e cobrado. A cobrança é todo momento, não tem feriado, não tem horário, é todo momento, chega lá. Cobranças e também reivindicações, né? O pessoal toda hora mandando mensagens nas redes sociais, mas é um momento muito gostoso de você conseguir mostrar para as pessoas que você pode fazer alguma coisa. Tem uma parada que eu acho que tá de fora do processo depois ir pra esse processo, né? Que é, tipo, disputar a eleição acaba sendo um jogo treino, né? Se você ganha a eleição, você vai pro jogo oficial, assim, né? Sim. Todo mundo que vem de alguma base social, de alguma militância, você do movimento sindical, sobretudo, né? Sim. Eu trabalhei muito com o movimento cultural na minha vida. E a gente sempre passa muito tempo da nossa vida criticando os políticos, né? Sim. Não presta, vagabundo, não sei o que, não foi porra nenhuma, não sei o que e tal. E aí, mano, agora tu tá do outro lado da bancada, né? Como que é tá nesse lado da bancada agora, de os caras que você criticava na sua vida agora estão no seu lado da Câmara, tá ligado? Tipo, os malucos que você... Mano, sou vereador porque esses caras não me representam, agora tu tá do lado deles. Tu tem um prefeito que foi vereador há muitos anos e que hoje é um cara super de direita da cidade do PL. E agora tu tá lá, mano, na bancada. Como que faz diferente, né? Como que
as críticas que a gente fez aos políticos, a gente faz diferente no processo do mandato. Como é que você tá organizando isso, assim? Então, eu sempre participei fazendo críticas, porém, assim, a gente passa a ficar mais respeitoso, né? Que não é meter o dedo na cara da pessoa, esbravejar, tem momento que a gente tem que se pôr, mas a gente acaba tratando com um pouco mais de respeito. Não, o seu vereador, colega. Então, assim, a gente começa a enxergar do lado de cá, conforme você falou, de forma igualitária e ver o seguinte: pô, o cara não resolveu, não é porque ele é filho da mãe, não. É Sim. porque é dificuldade mesmo que acontece. Você falou, a gente tinha um vereador que virou prefeito, que hoje executa um monte de coisa aí, mas não deixa os vereadores executar tudo. Sim. Então, os vereadores continuam ali sendo criticados, né, por não conseguir executar as coisas. E a sociedade, agora eu estou virando um desses filhos da mãe que a sociedade fala aí, ó, não presta não, é igual a eles. Mas eu procuro sempre fazer com muita transparência, mostrar para as pessoas, ó, estou solicitando, estou pedindo, estou gritando. Agora não está acontecendo porque o lado de lá não tem interesse. Então a gente vai continuar fazendo e continua fazendo esse papel das críticas, só que de forma mais respeitosa, que quando a gente fica muito raivoso, a gente pode falar coisas que magoam as pessoas. E agora eu tô vendo que tem hora que magoa a gente também, né? Sim, exatamente. Então a gente fica brincando muito, né, debaixo do que é aquela coisa do respeito e da porradaria, né? Que é Vossa Excelência vai tomar no meio do seu... assim, tu mete o pronome de respeito para depois dar as pancadinhas. E a nossa cidade é muito difícil. Eu falo muito sobre essa experiência de você começa o mandato, tipo, é uma escola também, né? É uma turma que fica 4 anos junto, pô. Você começa, às vezes, com distanciamento, mas daqui a 2 anos, você é um cara que você convive a semana inteira, o tempo todo, que você cria alguma relação ali também. Sim. Mais próximo, mesmo um cara sendo completamente antagonista à sua posição política, né? E aí pega essa coisa do antagonismo, né? Tu é oposição ao governo do capitão, né? Sim. Tipo, tu foi eleito na defesa de uma oposição do governo, né? É um vereador de oposição da casa. E o que é ser oposição pra você, assim, né? Porque acho que cada pessoa tem uma opinião sobre o que é ser oposição. A oposição não é um senso comum, né? Não. Cada um tem uma dinâmica de ser oposição. O que você entende como ser oposição na cidade nesse momento? Então, o movimento sindical me ensinou muito diálogo, principalmente com o lado adverso. Então, dentro desse sistema de fazer oposição, que é o que eu sempre fiz no movimento sindical, sempre brigar por um objetivo com o outro lado que não quer executar o benefício para a população, a oposição é a gente ser consciente do que a gente sabe que lidar com dinheiro público é muito complicado, não é simplesmente, eu tenho que trocar o filtro do ar-condicionado, eu vou ali na lojinha, compro e troco o filtro. Sim. Não, ali tem todo um processo de licitação, toda essa questão, mas a oposição consciente, aquela oposição que cobra, fala o seguinte: o senhor prefeito, está errado aqui, como que nós vamos consertar? Vamos lá com o secretariado lá para consertar. Não vou consertar nada não. Então, bate nele, prefeito, não é assim não, calma aí, tem uma legislação aqui para cumprir, tem que pagar salário, tem que pagar tributos, essas coisas todas. Agora, se ele se propõe a consertar, a gente também tem que saber o seguinte: sim, calma aí, eu alertei de um erro e o governo vai consertar. Beleza. Não, e a gente faz a prestação de conta. Agora, não quer acertar porque está na cabeça dele que não vai fazer, aí é o nosso papel ali, consciente, mostrar para a população o seguinte: tem condições de fazer e não faz porque não quer. Então, assim, a oposição tem que ser muito em cima disso, além dos nossos ideais. E a gente quer que São Gonçalo seja a cidade maravilhosa, que receba turistas, a gente consiga sair na rua com segurança, e tudo isso acaba entrelaçando das alianças que o governo municipal faz com o governo federal e o governo estadual. Então a gente vai estar sempre cobrando dentro do nosso ponto de vista, que a gente acha que seria o ideal. Pô, pode crer. Acho que é isso, né? As pessoas acham que ser oposição é você só dizer não, e na verdade não é você dizer não. É você apontar mais duramente, sim, aquilo que o governo está errado para cobrar que é melhor, não é quanto pior, melhor. É porque às vezes o outro lado pensa que você está criticando para poder... ganhar bônus com, sim, isso. Não, a gente está criticando para poder mostrar realmente que está errado. Porque tem também você sendo do PT, e acho que é o que diferencia, não
não é ser oposição por ser oposição porque você não gosta do prefeito, porque você não gosta dos vereadores e tudo mais. Tem a posição ideológica, né? Sim. É mais do que um governo, é uma visão de mundo diferente, né? Acho que isso também é muito marcante. E nessa jornada aí desse 1 mês e meio, quase 2 meses, além dos meses, obviamente, depois da eleição, o que você tem identificado já no começo desse governo que incomodou? Sei que tem a pauta dos professores, que é do 13º da jornada suplementar, tem a questão dos agentes comunitários de saúde, mas quais são os elementos ali que você também está brigando, que você viu, pô, isso aqui não dá, vai ser uma pauta que eu vou pegar e vou levar? Então, a gente vê que o governo ele tem sido muito intransigente. É um governo que acho que está tudo certo do modo dele, o secretariado dele pelo menos tem feito isso, né? Ah, não, eu estou fazendo porque está certo, é assim, e não quer ouvir as críticas. Acho que a questão de você não ouvir as críticas, a tendência é você errar mais. Então, o nosso papel ali da oposição é a gente apontar mais esses erros, mostrar onde está errando e fazer as denúncias que tem que ser feita. Porque eu estou vendo muita intransigência do lado do governo, principalmente dentro da casa onde eu estou participando, que é a Câmara Municipal, que está vendo ali que tem 3 vereadores de oposição e eles simplesmente estão amassando a gente. Amassando de que maneira? Nós não conseguimos pegar uma presidência de comissão, os nossos projetos têm mais dificuldade na tramitação, nossas solicitações não são atendidas. Então, isso vai criando essa barreira em que mostra o seguinte, eu tenho que ser mais ríspido com eles para eles começarem a ouvir mais a gente. Então, é uma coisa que eu critico muito o governo, é intransigência, é falta de diálogo. Os caras não estão trocando ideia nada para poder tentar minimamente ouvir a oposição. Então, estão se achando o rei da cocada, que é o seguinte, não, aqui quem manda, eu tive 80% de aprovação, dane-se o que o restante pensa. Mas não, tem uma parcela significativa da população que não aceita isso. E outra coisa, não é porque ele teve 80% que a população está 100% satisfeita com ele. Está tendo melhorias, está tendo obra, parabéns, show de bola, só que é o seguinte, podemos melhorar mais. Tem coisa que dá para melhorar e muita coisa. Não, e até a aprovação, porque os 80% na urna é diferente dos 80% da população inteira, sim, porque 80% na urna é uma parcela, sim, tem os outros porcentagens dos outros candidatos que disputaram a eleição para prefeito, e tem também quem não votou, né? Então, assim, não é o 80% da cidade. É 80% de quem foi à urna votar, né? O que é diferente, inclusive, eu escuto muito isso, sobretudo bairros mais periféricos, que tem muita crítica sobre, inclusive, infraestrutura, né? Que é uma questão muito dura. Eu vi que você pegou muito pesado na questão das multas, né? Da fábrica de multas que a cidade está passando, que é uma pauta... Eu até falo que eu negligenciei muito, de não me envolver muito nessa questão, né? E acho que ficou gritante depois da eleição. Acabou a eleição, acabou a lua de mel, né? E aí os caras passam o trator. Aumentou muito a quantidade de blitz, assim, né? A gente entende que tem que ter fiscalização, mas, assim, eu acho que pesou muito a mão também, né? Sim, então. No momento, o ano da eleição foi um ano de poucas blitz, já que era para questão de segurança, acho que deveria vir desde lá de trás. Chega logo pós a eleição, começa essas blitz, apreendendo veículos até legais, que estavam regularizados. Então, assim, o governo começou a perder a mão e fazer um leilão um atrás do outro. Toda hora você está enxergando leilão aí na cidade, acontecendo leilão de veículos na cidade. E vamos lá, nós temos uma legislação estadual que diz o seguinte, está com o veículo irregular, notifica, dá o prazo para acertar, se for pego de novo, é rodo, vai para o depósito. Mas não, simplesmente eles estão pegando e o seguinte, às vezes o condutor está ali do lado do carro, eles estão botando em cima do reboque e levando. Caralho. Existe vídeo disso na cidade, rodando aí pela cidade, nas redes sociais. Então ele não está respeitando a população. E nós viemos num momento de pandemia em que a pessoa comprou moto para poder levar o sustento para casa. O cara comprou carro para levar o sustento para casa. O número de motoristas de aplicativo, entregador por aplicativo, aumentou muito nesse último período por questão da pandemia. A pessoa foi lá, perdeu o seu emprego de carteira assinada e foi fazer o bico. A pessoa levar o sustento para casa. Sim. Então, chega nesse momento, simplesmente vou lá, apreendo a moto, o carro do cara, e aí, como que ele vai levar o seu alimento, né? Levar a sua dignidade para dentro de casa? Então, o governo está errando muito nesse ponto, em pegar e criar essa fábrica de multas, sem querer saber quem é quem, e vem com a justificativa. É questão de segurança. Beleza.
Então, por que ele não demonstra quantas apreensões, quantos meliantes foram presos nessas blitz, apreensão de armas, de droga? Por que ele não demonstra isso? Por que ele não coloca essas blitz na entrada dos bairros, só nas ruas principais, que é onde flutua as motos, carros por aí? Bota na entrada do bairro. Que a gente explica, eu até falei um dia sobre a questão, no dia que teve mais de 50 assaltos a carro na rua, não tinha a quantidade de profissionais de segurança envolvidos ali na cidade de blitz. Pô, não, vamos fazer aqui estamos vendo que já tendo muito assalto, vamos organizar isso aqui, uma blitz numa saída de um lugar que tenha muito assalto e tal, aí eles não fazem isso, né? Não fazem, então você vê que eles não programam para combater o que eles estão alegando na página da prefeitura. Falam que é por questão de segurança, mas vamos lá. Ele quer mesmo a questão da segurança? Não é amigo do governador? Não posa toda hora nas fotos? Faz o seguinte, governador, vamos aumentar o efetivo. Nós temos o 7º Batalhão com uma estrutura maravilhosa. O que falta no 7º Batalhão? Efetivo. Toda hora eu vejo chegando viatura, né? Doações aí de parlamentares. Mas vamos lá, e o efetivo? O carro não sai sozinho. Sim. Aí o governo do estado anuncia que vai abrir um novo batalhão em São Gonçalo. Vai gastar milhões aí para abrir um novo batalhão. Vai resolver o problema? Não. O batalhão em si, o espaço físico em si, não vai resolver o problema da segurança. O que vai resolver o problema da segurança é aumento de efetivo. Vamos aumentar o efetivo na cidade, que aí você vai pegar e colocar policiais na rua. O número que nós temos dentro da cidade, aí você pega o policial que está fazendo a parte administrativa, que a gente sabe que o policial militar, ele é o que está consertando o carro, é o que está na parte administrativa, e os que estão doentes, os que estão aposentando, e o efetivo na rua cai. Então a gente precisa aumentar o efetivo de policiais dentro do 7º Batalhão, ao invés de criar um outro batalhão que vai ser um elefante branco. Vai criar um batalhão o quê? Botar 50 policiais? Não vai resolver o problema da cidade. E tem uma parada que eu acho que é essa coisa da narrativa que eles fazem muito, né? Tipo, pô, a gente tem um governador super frouxo, né? Que é o Cláudio, que agora tá querendo dizer que vai endurecer contra o crime, né? Que é aliado dos caras, né? Tipo... Sim. E aí, assim, os caras tiveram um alinhamento ali do governo federal, governo estadual e governo municipal do PL, não melhorou a segurança, né? Tipo, o prefeito nasceu dizendo que ia tirar a barricada, não tirou as barricadas, pelo contrário, as barricadas aumentaram. O governador é do partido deles, é super aliado deles e também não aumentou o efetivo significativamente na cidade nos últimos anos, assim, né? Então, e aí agora eu vejo muito desse discurso de fingir que não é com eles, né? Finge que o problema de segurança não é do município também, e aí tenta montar uma outra estrutura para poder contar essa história, né? Nós temos um capitão prefeito, ganhou a eleição 2020 anunciando retirada de barricadas. De lá para cá, São Gonçalo hoje é a cidade que mais tem barricada dentro do estado do Rio de Janeiro, então aumentou o número de barricadas. E qual a efetividade que esse governo fez? Qual a contrapartida? O convênio com... Convênio não. A cobrança em cima do governo do estado para isso? A gente não vê, ele não cobra. Ele cobra do estado sim, vamos botar mais um asfalto aqui na Presidente Kennedy, que já está asfaltada, vamos jogar mais uma camada aqui para ficar mais grossinho, ficar mais bonitinho, porque todo mundo passa por ali. Agora, a comunidade está sofrendo. O meu carnê de IPTU chegou. Dobro do preço. A minha casa que estava valendo 200, hoje está valendo 50. E eu só consigo vender para quem mora ali dentro, ali, que consegue entrar. Isso. E o preço do IPTU que aumentou? Eu não posso pedir Uber na minha porta lá porque não entra. Sim. O IPTU aumenta, mas não houve valorização do imóvel. Está desproporcional, está fora da legislação, né? Que conforme seu imóvel valoriza, aumenta o IPTU. Mas o imóvel está desvalorizou. Então está incompatível a legislação e a realidade. O discurso que ele ganhou a eleição não é compatível com o governo que ele teve, né, nesse sentido, né? Acho que é uma parada dessa. Essa posse agora do segundo mandato, ele estava falando sobre a questão climática. E nós estamos vendo aí cortando uma árvore toda hora. Descer a BR-101 ali na saída 108, se eu não me engano, descida ali do Mutuá, arrancaram todas as árvores. Para que aquilo ali? Vão fazer o que ali? Ali é um canteiro, não tem o que fazer ali. Mas foram lá e arrancaram todas as árvores. Qual o objetivo disso? Aí ele vai para um discurso bonito dizendo que combater a questão climática. Nós estamos aí um calor danado. Vai vir chuva. A cidade está preparada?
Quais os pontos que nós temos de risco? Eu não estou vendo o governo sinalizar isso, não. Cara, essa foi a pauta que a gente mais bateu, que foi sobre a questão de alagamento e enchente, assim, que é um negócio impressionante. Os caras tiveram 1 bilhão de E reais. deslizamento também, né? Sim, mano. Cara, os caras tiveram 1 bilhão de reais, pô. 1 bilhão de reais pra poder fazer algo, além do dinheiro do governo do estado que eles tiveram pra fazer outras obras, assim, mano. Eles não investiram nada em macrodrenagem, em infra pra poder cuidar de alagamento, enchente e deslizamento, assim. Eu tô com medo de chuva. Hoje é meu medo primordial aqui, é chuva. Eu tenho falado com todo mundo, pessoal. Qualquer Ficam chuva, irmão, tá dando ruim. Fico alerta, porque qualquer chuva que cair um pouquinho mais forte Sim. é risco. Sim. Ficam super alerta. Não, e aí eu acho que as pessoas precisam ter essas informações. A gente, né, tipo, que tá mais dentro, acaba tendo outras informações. Mas o cidadão que não tem acesso a algumas informações, ele também não entende o problema que é. Porque choveu, tem o problema imediato, que é o alagamento, da enchente, do deslizamento. Aí tu vai na Defesa Civil, tá desestruturada, pô. Tu vai na Defesa Civil, você não tem profissionais suficientes para poder dar conta. Não. Aí você vai nos outros servidores da cidade, você não tem investimento nos outros servidores para dar conta. Você não tem plano de mobilização rápido para poder dar conta disso. Então, assim, não é só a chuva, né? Não. É desde a prevenção, passando pela chuva, até a chuva propriamente dita, né? Sim. São vários pontos. Hoje tem uma equipe na Defesa Civil super qualificada, mas que não é o suficiente para suprir a necessidade da cidade. Nós temos uma cidade muito grande. Se você pegar de ponta a ponta, a equipe que está lá não vai suprir essa necessidade. Não, os caras desmontaram a Defesa Civil, irmão. Tipo, Desmontaram. é porque você vai pegar as informações daqui a pouco, você vai se ligar nem no tem secretaria. Isso que é pegar profundidade, Hoje é uma irmão. coordenadoria. Irmão, eles estão mudando, tipo, eles estão pegando todos os servidores, escanteando os servidores públicos e botando nomeado pra cumprir função que deveria ser de servidor, pô. E aí eles criam umas comissão maluca pra poder dar conta, o cara é uma loucura, pô. Isso Fora já, assédio contra os isso- servidores. Isso já tem a problemática, porque recente nós tivemos um problema no Engenho Pequeno, Sim. em que pessoas dependem do laudo para poder receber o aluguel social, só que a pessoa que estava atendendo, ela não tem a capacidade ali, porque ela não é treinada para aquilo, simplesmente pegaram as pessoas, jogaram lá dentro lá e falaram, vai lá e atende, Isso vai mas dar ela problema, não é isso. capacitada. Então, o morador está sem um laudo para poder dar entrada no seu aluguel. Aí fica Sim. assim, não recebi aluguel. Mas por quê? Porque a prefeitura criou uma situação ali em que a pessoa não tem um laudo que deveria ter lá, o parecer técnico, porque, infelizmente, é desmontada a Defesa Civil, Sim. que acabou a secretaria, virou uma coordenadoria e está na mão aí de amigos do prefeito e a população que sofre. Exatamente. E aí, pulando um pouco dos amigos do prefeito, deixando eles de lá, um pouco que eu acho que vai ser... Temos muitas críticas a fazer, se a gente for falar aqui o tempo todo. Queria entrar um pouco agora na dinâmica do nosso campo político. Acho que são desafios que a gente tem, né? E aí eu vou começar entrando muito pela jornada que você tem, né? Você é do PT, que hoje é o maior partido de esquerda do Brasil, se não do mundo, né? De número de filiados, base social, tem a presidência da República e tudo mais. Cara, e aí, como que é a experiência de ser um vereador do PT, né? Tendo uma base social que tem muitas discussões internas potentes, assim, está no momento do PED também, que é um momento delicado também. E eu acho que todo mundo que é do campo progressista acaba tendo que muito trocar ideia com o PT de maneira geral, né? Que é, qual é a função do PT na cidade hoje e o que o PT está pensando para os próximos anos aqui na cidade, né? Acho que poucas pessoas têm acesso às informações internas dos partidos, mas como o PT tem um processo interno muito forte, como é que está esse processo? Assim? O que aponta hoje o Partido dos Trabalhadores para a cidade? Então, ser parlamentar pelo PT tem os pós e os contra. Hoje eu estava gravando um vídeo ali, passa uma pessoa, é mentira, não sei o quê, porque todas aquelas críticas que o partido recebe pela sua magnitude, né? Nós temos companheiros bons, companheiros que fazem besteira, que dão um puxãozinho de orelha, mas faz parte de todo o processo. Dentro de cada vez a gente tem um filho bom e um filho ruim, né? Mas a gente vai dando um puxãozinho de orelha. O papel do PT, de maneira geral, né? Mas principalmente aqui dentro de São Gonçalo, a gente vem enxergando nos últimos períodos. Nós tivemos, em 2012, o candidato a vice-prefeito, né? Perdemos a eleição. 2016, mesma coisa, e 2020 para cá assumindo um protagonismo ali dentro da oposição, né? Que é uma cidade que vem passando por muito desmonte, governos que não fizeram nada.
governos que estão fazendo maquiagem, e o partido ele tem criado uma convergência dentro do nosso campo, em que está fazendo a gente ser o principal ponto de oposição dentro da cidade. Se você olhar, mesmo com os números que o governo ganhou com 80%, mas quem era o principal candidato da oposição dentro da cidade? Era o PT, que a população enxergava. Então, eu vejo que o PT tem muito a contribuir com a sociedade gonçalense, né? Não só do Brasil, do Rio, mas a gonçalense, unindo o campo, debatendo a cidade, mostrando que a gente pode levar São Gonçalo para um outro patamar, trazendo assim, as parcerias do governo federal, jogando recursos para dentro da cidade. No ano de 2024, o governo federal jogou mais de 2 bilhões de reais para São Gonçalo. Então, o que acontece? Isso mostra a responsabilidade que nós temos com a cidade, independente de quem está dirigindo a cidade. Hoje nós temos um governo que nós somos oposição, mas nem por isso o governo federal deixou de jogar recursos para a cidade. Tanto recursos para combater alagamento da área da região do obras Paiva, do PAC, Médios, obras do PAC, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo. Paulo Gustavo. Então, a responsabilidade que o governo PT tem, independente de qual seja a sigla que está na frente da cidade, mas que nós temos o seguinte, nós temos uma população ali que precisa dos serviços do governo e nós vamos atender ela, independente da sigla partidária. E o que o nosso campo errou no sentido de não conseguir ter tido maior expressão de voto, tanto na majoritária quanto nas proporcionais, assim, né? Tipo, qual a reflexão que você faz, assim? Porque eu perco a eleição nesse processo, tipo, outros colegas perdem a eleição nesse processo, tipo, o campo errou. E quais erros assim, que você aponta, cara, isso aqui a gente podia ter melhorado? Eu acho que faltou um pouco mais de unidade. Acho que se a gente tivesse mais coeso, apesar de a gente tentar ser coeso, mas sempre tem as problemáticas no meio do caminho, acho que a unidade é o que faltou para ampliar. Porque, vamos lá, depois que acaba a eleição, fica muito fácil discutir ela, né? Sim. Mas a montagem é tudo muito complicado. Mas, de repente, a gente tivesse montado um chapão, né, dentro ali da federação, a gente, de repente, teria eleito 4 a 5 vereadores. Isso traria mais força para o campo progressista dentro da cidade, para a gente colocar nossas ideias. A Câmara ia respeitar mais a gente, é como eu falo, os parlamentares. Até a própria proporcionalidade, né? A proporcionalidade ia respeitar mais a gente, ia ver que ia ser mais difícil para eles fazerem as farras deles. Então, acho que faltou um pouco mais de unidade. Eu acho que é uma unidade que ainda pode se construir. Você acha que eu acho que a gente briga muito? Mas faz parte. Acho que a gente briga muito. Faz parte. Cara, vamos lá. Você casa, você nunca brigou com sua esposa? A discussão sempre vai haver, os interesses de cada um. Sempre eu gosto disso, acho entendeu? que é importante. Mas eu acho que a unidade é o que vai fazer a gente crescer, entendeu? A gente que eu falo, o campo progressista. O campo progressista, não só o PT. Amanhã, às vezes, o PT pode não eleger ninguém, mas o campo progressista ali elegeu outro. Nós tivemos agora o PCdoB elegendo, o PT elegendo, o PDT elegendo. Então, você vê que são 3 ciclos diferentes. Entendeu? E eu acho que dá para a gente ampliar mais isso. Amanhã a gente tem um PV, o PSB, PSD. Acho que a gente tem que dialogar mais. Dialoga bastante. Acho que a gente tem que converger mais. Eu acho que você tem toda a razão, porque acho que tipo, todo mundo troca muita ideia, conversa muito, tipo, troca muito sobre esses processos e tal. Mas é isso, né? Como que a gente consegue criar essa unidade, assim, que você fala, que é criar um programa para algumas lutas que são jornadas importantes e tal. Como é que a gente agrega em lutas? Hora que vocês estão fazendo dentro da Câmara, hora quem está fazendo fora, hora que o sindicato está fazendo, acho que é um puta desafio legal mesmo. E aí chega no processo que é a próxima eleição, 2026, né? Eu queria... Como que você está olhando para 26? Assim, porque tem desafios enormes ali em 26, né? Tem o governo federal, que é uma discussão importante, né? Que acho que é a fundamental, né? Sobre a reeleição do Lula ou de um nome que seja do nosso campo, né?
Tem o governo do estado, que você tem ali Fabiano Horta, que colocou o nome para pré-candidato, tem o Paz que colocou o nome para pré-candidato, muito provavelmente o PSOL vai colocar o nome para pré-candidatura. Então está se desenhando também uma possibilidade de uma frente ampla ali no Eduardo, mas também ainda não tem uma precisão. E tem as eleições para deputado, senador, tipo, que são também os desafios que a gente tem para agora, assim, né? Como que você está olhando esse cenário, assim? Como tipo, como que é atuar ao mesmo tempo no seu mandato e ao mesmo tempo olhar, cara, preciso contribuir para outras disputas de outros colegas? Então, é aquele negócio, nem acabou uma eleição, a gente já está entrando em outra, né? A eleição de 2 em 2 anos, ela é muito cansativa. Então, assim, eu tenho dialogado muito lá com a companheirada que a gente precisa, pelo menos, reeleger os parlamentares que já estão no nosso campo, né? Que são pessoas que contribuem muito com a pauta, contribuem muito aqui para o Estado de maneira geral, o governo federal também, e como que a gente amplia, porque a ampliação é importante. Sim. Porque nós vimos que nesses últimos períodos aí, a extrema-direita tem assumido muito esse campo, principalmente no Parlamento Federal, e isso amassando a pauta dos trabalhadores. A pauta principal ali, massacrando os trabalhadores, as pessoas que mais precisam. Então, eu tento do meu mandato, eu estou procurando dialogar muito com os parlamentares e ver o seguinte, eu estou aqui para somar, primeiro, a reeleição de cada um e, segundo, como que a gente amplia. Eu coloquei meu nome como pré-candidato, porque eu acredito que dentro desse processo eu agreguei e eu consigo ajudar dentro de uma nominata. Mas se na hora falar o seguinte, não, calma aí, você contribui mais aqui ajudando a reeleger, eu faço parte do processo. Nós estamos aqui como soldado dentro do quartel. O soldado dentro do quartel é pau para toda a obra. Então, assim, o Juliano hoje é um soldado da Frente Progressista, para a gente poder reeleger os nossos parlamentares, ampliar as nossas bancadas. E ampliar as bancadas não é só do PT, não, é do nosso campo mesmo, para a gente poder ter mais voz. Hoje nós temos uma problemática aí, nós precisamos aprovar a pauta do fim do 6x1, Sim. Que é uma pauta muito importante, os trabalhadores estão ficando doentes. Que, aliás, é uma pauta que, até como parênteses, é uma pauta que a gente não pode perder de jeito nenhum, né? Porque eu vi lá o Cleitinho, senador, fazendo um rebranding da pauta, tentando pegar como se fosse a pauta dele, e essa pauta é do campo progressista. E o Cleitinho ainda falou o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos botar os parlamentares para trabalhar 6x1. Sou totalmente contra as ideias do Cleitinho, mas ele falou uma questão ali em que a população tem que se atentar a isso. Nós precisamos cobrar dos parlamentares que estão lá o fim do 6x1, a jornada 6x1, a jornada que o trabalhador está ficando doente. Outra questão, a gente precisa a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Nós estamos sugando, o governo está sugando muito do trabalhador e os super ricos estão pagando lá meia dúzia, lá no amor, compra um jatinho, não paga o IPVA do jatinho. Cara, essa escolha que o Brasil fez, né, no passado de tributar o consumo, mas não tributar a arrecadação, né, não faz sentido um cara que ganha R$3.000 pagar o mesmo preço de café do cara que ganha R$1 milhão, pô. Não dá. Não sentido, pô. A tributação tinha que ser na fonte, o super rico tem que ter imposto maior. Todo país desenvolvido faz dessa forma, entendeu? E outra coisa nesses últimos períodos agora, o que tem que fazer com o máximo de urgência aí ao governo federal, é a gente baixar o preço dos alimentos. Já está vindo a isenção da cesta básica, mas a gente precisa baixar o preço dos alimentos, porque o governo Lula, ele veio lá, desde o seu início lá em 2002, quando ganhou a eleição, combater a fome. Nós tivemos G20 agora, aqui no Rio de Janeiro, que a pauta principal é acabar com a fome. Então, nós só vamos combater a fome reduzindo o preço dos alimentos. Nós não podemos ter alimentos caros na prateleira, porque quem sofre é a população. Sim. A população que ali está consumindo, está difícil, está diminuindo as sacolinhas que leva para casa, porque o preço está caro. Sim. E a gente sabe que os grandes produtores, ele está visando o lucro. Calma aí, o que está me rendendo mais é soja, então eu vou plantar soja e esquece o café.
aumenta as suas produções lá de soja e o café, não, quem consome café é o trabalhador, o problema, eu quero é produzir soja pra caramba e exportar. Então o governo tem que tomar medidas para baixar o preço dos alimentos e fazer a proposta que nós viemos. E redução dos alimentos, isentar o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e o fim da escala 6x1. Cara, e a gente também precisa até informar mais as pessoas sobre o motivo dos preços, assim, que é o Lula até fez uma fala agora falando sobre o preço da gasolina do diesel, né, que ajuda. Sim. Ó, a Petrobras, o valor sai X. Quem aumenta o preço, seja o ICMS do Estado, ou seja, próprias postos que aumentam esse valor, assim, né. O botijão de gás sai da Petrobras a R$35. Ela é vendida aqui a 100, 110. Não, o café, por exemplo, o café é um, né? O café ele sofre vários problemas. A mudança climática impactou. Sim. A última safra de café prejudicou muito o atual valor do café, né? Que chega na gôndola do mercado. Sim. O Brasil é um dos maiores exportadores, se não o maior exportador de café do mundo. Sim. Exporta muito café. E aí, como o interesse de vender em dólar falta no mercado faz com que você não consiga vender aqui. Então, assim, tem uma problemática bizarra da indústria, né? Tipo, como que a gente consegue organizar isso, né? E traduzir isso também é muito difícil também, né? É assim, porque a comunicação para fora ela é muito difícil, porque tudo que a gente fala, não, você está passando a mão porque você é do PT, se fosse do Bolsonaro você está criticando. Só que é o que você falou, até recente, 2022, 2021 para 2022, a gente está pagando quase R$10 no litro da gasolina. Sim. Pode crer. E com zero de ICM. Com zero de ICM. Agora, a Petrobras vendendo a gasolina a 3,60, mais ou menos, né? Valor absurdo. Chegar a R$6 com ICM, tá caro, mas você vê que no período anterior, que estava ICM zero, tá barato. Sim. Entendeu? Então, assim, cada estado tem a sua tributação, então cada estado vai ter o seu valor ali no combustível, mas o combustível sai da Petrobras para todo mundo a 3,60 mais ou menos, o diesel 6,70 nessa faixa. É muito difícil combater fake news, assim, dessas coisas. Isso que a gente está falando aqui é um debate eterno, né? Até porque toda vez que a gente fala em regular a internet para combater as fake news, aí já vem, não, isso é ditadura, não pode, liberdade de expressão. Só que liberdade de expressão, nós temos agora recente a questão da ficha limpa. Um cara que sempre defendeu a ficha limpa, aí agora está condenado, quer que acabe a ficha limpa. Calma aí. Quer dizer, quando é para me favorecer, tá bom. Sim. Quando tá contra mim, vamos mudar a regra do jogo depois que o jogo começa. Sim. É muito complicado. E a fake news tem feito um estrago aí na vida do brasileiro. Tem algum caso específico que você passou aí nesse início de mandato que você viu, caralho, vai ser difícil enfrentar essas causadas da galera, hein? Algo que você percebeu assim, que falou, mano, que isso aqui é difícil de... Tem alguma fake news que você tá sentindo que é duro de enfrentar? A última do Pix agora. A do Pix? A do Pix foi foda, né? Essa do Pix agora. Caralho. Entendeu? Eu, assim, vou ser sincero pra caralho, assim, tipo... Mano, a comunicação do governo federal foi uma merda, assim. Caralho, foi uma loucura, né? Tipo... Portanto, teve que mudar, né? Mano, foi uma loucura, assim, mas... E aí eu acho que é o grande erro do governo federal. Eu acho que tem problema político real, tem problema político mesmo, mas tem um problema de comunicação, assim, que é impressionante, pô. Você primeiro lança a política para depois pensar na comunicação, ao invés de pensar na comunicação de lançar a política, né? E aí abre brecha para qualquer coisa. O nego fala qualquer merda e funcionar, né? Aí você pega um parlamentar que numa linha muito de extrema, você vê que tudo muito bem orquestrado ali, jogo de cena ali, aquela gravação muito bem elaborada, rebatendo o negócio, mas vamos lá. Por que ele não defende o pobre? Por que ele não defende o fim da escala 6x1? Sim. Ele está falando lá do Pix, sabe por quê? Eu cheguei a rebater uns vídeos aí que eu falei o seguinte, o cara está questionando o Pix ali, da questão de tributação ali, mas por que ele não rebateu a questão do Pix quando estava aquela emenda Pix lá que o dinheiro saía do Congresso, vinha para as cidades, você não tinha prestação de conta de nada? Ninguém reclamava. Aquele Pix ninguém reclamava. Agora, todo mundo que consome, né, que consome não, mas que tem uma renda acima de um valor X, ela paga o imposto de renda.
Sim. Então, assim, essa questão da tributação do Pix não estava sendo a taxação do Pix. O Pix nunca, a proposta, quem botou, o último governo que queria taxar, Sim. mas a proposta nunca foi a taxação do Pix. A proposta ali foi tributar a partir de determinado valor, entendeu? Mas aí as pessoas entenderam da forma que foi colocada, através de uma fake news, criou todo esse reboliço, e até hoje está sendo muito difícil de rebater. E é isso, assim, porque eu acho que é um erro de comunicação grave, tipo, a comunicação não foi a melhor possível, mas a mentira tipo, foi bizarra, pô. Juntou um erro com crime. O erro da comunicação com o crime das fake news e acabou sendo uma mistura difícil de lidar, assim, né? E aí, pegando um pouco desse seu processo, assim, como é que você vai se comunicar com a população, assim? Porque como que se comunica com a população em tempos tão difíceis de se comunicar com a população, sobretudo sendo de esquerda, sendo do campo progressista? Rapaz, eu tenho um problema sério. Eu sou horrível com internet. Eu sou horrível. Os garotos ficam assim, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu vou tentando. Você olhar minhas redes sociais, até pouco tempo não tinha postagem nenhuma. Então, com a questão de campanha, isso tudo, eu tive que começar a me virar. Então, eu tenho dialogado muito com eles. Eu sou ruim de comunicação, porém, eu sou um cara que gosto muito de aprender. Então, eu tenho conversado muito com o pessoal falando o seguinte, cara, como que nós vamos levar isso para a população da maneira mais explicadinha, em que eles consigam entender o que a gente está falando? Esse é o nosso principal propósito. Vamos explicar. Se não ficou bom, a gente vai refazer. Então, eu tô com a equipe aí que está me ajudando muito nisso. A gente conseguir passar a mensagem bem explicada, bem didático, para a gente conseguir entender as coisas que vão acontecendo, né? Para não ter fake news e não ter dúvidas do que está sendo colocado. Tem algum projeto tipo que você já pensou em apresentar lá na Câmara e tal, que é uma parada assim, pô, esse aqui é o meu projeto, eu vim para o mandato para fazer isso aqui, eu preciso fazer isso aqui. Tem alguma pauta que tipo que você tem essa conexão? Então, é uma questão muito difícil, porque ela vai muito além do município, né? Que é a geração de emprego. São Gonçalo sempre foi uma cidade que teve muito emprego, sempre teve muitas indústrias, e nós perdemos muito essas indústrias para outros estados. Então, assim, dentro da cidade eu tenho dialogado muito com o setor empresarial, de como que a gente consegue, pelo menos, tentar recuperar parte desses empregos. Estou conversando tanto no setor de comércio, tanto no setor de indústria, procurando o setor de serviços, porque o setor de comércio cresceu muito dentro da cidade e nós perdemos aquele emprego que paga melhor que a indústria, aquele emprego que acaba dando plano de saúde, né? Tem a participação no lucro, esse emprego mais que o pessoal gosta mais. Esse emprego está difícil dentro da cidade, a gente tem que ir para outros municípios para conseguir esse emprego. Então, uma pauta que eu tenho muita vontade... É o mundo do trabalho. O mundo do trabalho, a gente conseguir trazer emprego para dentro da cidade. Porque a gente trazendo emprego, a gente resolve um pedaço da economia e a gente vai melhorando, tanto na saúde quanto na segurança. Tudo isso eu acho que vai vir pelo emprego. Acho que a grande pauta, né, que combate desigualdade social é emprego, né? Sim. Porque o emprego contribui para tudo, né? Sim. Tipo, tudo. Se todo mundo tiver um bom emprego, essa pessoa tem parte dos problemas solucionados. Até pouco tempo, a gente tinha um setor naval muito forte aqui na região, em que tá todo mundo ali, mesmo que cansado, fazendo uma hora extra, mas chegava no final do mês, entrava o dinheirinho, o cara ia lá, comprava o carro dele. Economia girando. É isso aí, comprou a casa dele, ele comia, fazia o churrasquinho dele todo final de semana, estava sempre no bate-papo, ia para o cinema. Então, um bom emprego, ele traz dignidade para a população e faz a cidade crescer, movimentar. Sim. Juliano, acho que assim, o papo foi maravilhoso contigo, ficar aqui mais uma hora trocando ideia com você. Acho que a gente pode, inclusive, conversar mais vezes, assim, né? Com certeza. Conforme você for apresentando seus projetos de lei, a gente volta aqui, troca uma ideia. Eu acho que a gente precisa, eu estou me propondo a esse lugar, né, de tentar abrir um canal aqui de comunicação para poder falar sobre outras pautas que não são tratadas em alguns veículos da cidade, que são ligados muitas vezes ao atual governo, né?
E, cara, tipo, muito obrigado por esclarecer um pouco do seu papel na Câmara também, assim, estamos à disposição e muito obrigado por estar se colocando nesse papel de reivindicar direitos para a população de São Gonçalo, assim, é fundamental, assim, a gente ter parlamentares de oposição que vão fiscalizar, que vão olhar ali com lupa, contrato, orçamento e tudo mais, então, pô, brigadão. Se tiver mais alguma coisa para contribuir, quiser finalizar, falar com a galera aí. Então, Romário, agradeço muito a oportunidade. Esse momento aqui é importante que a gente consegue passar para a população. É o que eu falei, eu sou ruim de rede social. Então você vai conseguir jogar a minha ideia aí para milhares de pessoas e o gabinete está 100% à disposição do Romário, de qualquer um da população gonçalense, que eu estou ali para servir o povo e acertar. Eu sou ser humano. Se eu falhar, não é porque eu quis falhar, não. Foi tentando acertar. Então, eu sou um cara que sou muito disposto a conversar, dialogar, aceito críticas, porque as críticas ela é construtiva para eu não errar novamente. Então, estou 100% à disposição. Obrigado e o convite já está aceito por uma próxima ou várias próximas. Várias próximas, tem momentos aí para discutir aí orçamento, LDO, LOA. Depois do PED, eu quero trocar ideia com algumas pessoas do PT para saber como é que foi a porradaria interna no partido. E é por aí. Já está começando. Eu imagino. Obrigado, Juliano. Tamo junto. Forte Como é que te abraço. acham na internet? Juliano Freitas. Juliano Freitas ponto SG. Se procurar Juliano Freitas, acha? É o mais bonito lá. Ah, qual o é, vereador cara? mais bonito de São Gonçalo. Só botar lá. Vereador mais bonito de São Gonçalo vai aparecer Porque minha eu saí foto. da Câmara, né? E você tem essa vantagem lá. Valeu, meu querido. Tamo junto. Obrigadão. Irmão. Abração.